Lucas 15:8, a Bíblia diz assim, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, a história aqui da passagem que nós estamos lendo, o texto literal, ele é bem fácil de entender. Uma mulher tem 10 dracmas. O que é uma dracma? Uma dracma é uma moeda. Amém? Uma moeda, inclusive, que no tempo de Jesus, ela era uma moeda bem comum. Ela não é uma moeda de um valor, vamos dizer assim, de um valor tão expressivo. Até estava explicando para a igreja que no tempo de Jesus haviam os jornaleiros. O que é o jornaleiro? Algumas vezes você vai ver a Bíblia falar. O jornaleiro era aquele que trabalhava e recebia por jornada de trabalho. Então estava na época lá da colheita, ficavam vários homens na praça da cidade. Era assim que fazia. Eles levantavam bem cedo, antes do sol nascer, eles levantavam e eles iam para a praça. Aí os fazendeiros que tinham grandes plantações, eles iam lá e falavam, estou precisando de 3 para trabalhar. Talvez alguém aqui já tenha até antigamente trabalhado nesse sistema. Estou precisando de 3 para ir lá trabalhar na colheita. Aí os 3 que tinham chegado primeiro, eu sou o primeiro da fila. Eles iam. E eles recebiam por jornada. A Bíblia fala de um denário ou um dinheiro. Um dinheiro era o pagamento de um dia de trabalho. Era salário mínimo, mas era salário mínimo de dia. Amém? Então havia o denário, me perdoa se eu estiver meio equivocado aqui na informação, mas se eu não me engano, o denário ele era uma moeda romana. A dracma era uma moeda grega, amém? Mas que circulava no tempo de Jesus, ali na Palestina, ali em Israel, e o valor era equivalente, amém? Então seria o salário de um dia de trabalho, mais ou menos. Não era uma moeda de um valor tão expressivo, era comum. E as mulheres, ao que me parece, pelo que eu estudei, pesquisei, já há anos já fiz essas pesquisas, elas costumavam usar essas moedas, às vezes, em colares. Algumas vezes, inclusive, era até um presente de casamento. O marido dava, ela colocava, ela usava. Então elas colocavam aquilo ali em colares e usavam. Aquilo era um presente de casamento. Tem coisa que o valor dela em si não é tão grande, mas ela tem um valor grande naquilo que ela significa. Talvez você tenha uma coisa lá na sua casa, não sei. E se você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, quer comprar? A pessoa não vai pagar nada, não vai pagar às vezes 10, 20 reais naquilo, porque o valor em si daquele objeto, seja o que for, em si não é um valor grande. Mas para você o valor é inestimável por aquilo que aquilo significa. Foi um presente de um pai, presente de um filho, presente de um marido, amém? Presente de uma mãe que faleceu. Alguém chega e fala assim, quanto que você quer vender? Desculpa, isso aqui eu não vendo por dinheiro nenhum no mundo, porque foi presente da minha mãezinha que foi embora. Os irmãos estão entendendo? Então, aquelas 10 dracmas, o valor delas em si não era tão grande. Mas como era um presente de casamento, talvez, aquilo valia muito. Amém? Quando aquela mulher perde uma dracma, aquela perda era uma perda que significava muito. Amém? Não era um grande valor, mas era um grande significado. O que essa mulher faz? A Bíblia diz que ela levanta, ela acende a candeia, ela varre a casa e ela procura, ela busca com diligência até encontrar, e encontrando ela dá uma festa. É uma festinha, não é uma festa grande, mas ela chama as vizinhas, as amigas, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Diga glória a Deus. Amados, nessas próximas semanas, nós vamos buscar de Deus para encontrar coisas que para você valem muito. Amém? Sua família vale muito, irmão. Diga, a minha família. Fala com fé, porque isso que eu estou falando é verdade. Fala assim, a minha família vale muito. E aí, irmão, sua saúde vale muito ou não vale? Você só percebe o quanto a sua saúde é importante no dia que você perde, irmão. Você vai descobrir, irmão, que no dia que você não tiver saúde, não tem dinheiro no mundo que valha o que vale a sua saúde. Pode ter certeza disso. Agora, você quer ver a coisa mais importante de todas, aquela que você tem que prezar, que vale mais que tudo? A sua comunhão com Deus.
sua vida com Deus. Irmão, só quem se afastou de Deus e perdeu a comunhão com Deus, que sabe o quanto a comunhão com Deus é importante. Amém? A primeira mensagem, o primeiro recado de Deus que eu quero te dar é o seguinte, irmão. Não aceite nenhuma perda. Não aceite nenhuma. O texto bíblico vai dizer para nós aqui, nós estamos aqui, né, em Lucas 15, falando de uma mulher que tem 10 dracmas, 10 moedas e perdeu uma. Amém? Só que antes dessa história tem outra, que vocês conhecem. No capítulo 15, se você voltar um pouquinho, no versículo 4, o Senhor Jesus diz assim, olha só. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Amados, olhem para mim. A história é parecida, só que ela é diferente na proporção. A primeira história trata de um pastor que tem 100 ovelhas. E ele perde o quê? Uma. Irmão, perder uma ovelha no meio de 100 não é uma perda tão significativa. E não é uma perda tão facilmente perceptível quanto perder uma moeda no meio de 10. O pastor tem 100 ovelhas. De olho, olhando assim, ele não tem como saber quantas ele tem. Ele só vai saber na hora que ele contar. O que os pastores faziam? Pegavam suas ovelhas e levavam para o campo, a fim de pastar. Amém? E quando o dia terminava, ele levava as ovelhas de volta para o aprisco. O aprisco era um cercadinho de pedra, feito às vezes no meio do campo ali mesmo. Não tinha nem porta. A porta, lembra quando Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas? É porque às vezes a porta era o próprio pastor. Ele colocava as ovelhas para dentro e ele mesmo deitava ali para não deixar nenhuma ovelha sair. Quem está entendendo, diga amém. Então quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, quem era pastor e estava ouvindo associava, olha, ele está falando direitinho. O pastor, ele deita na entrada do aprisco e ele se torna a porta. Diga amém. Quando ele levanta, a porta está aberta. E ele chama as ovelhas vão atrás dele. Mas voltando para o nosso tema, para o nosso entendimento. O pastor só tem como saber que ele perdeu uma ovelha contando. Chega no final do dia, ele vai guardar as ovelhas. Começa, vamos lá, 1, 2, 3, 4, e vai. E 10, e 20, e 50, e 70, e 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 90. Aí ele percebeu, está faltando uma. Irmão, olha para o pastor, tem perdas na sua vida que você ainda nem notou, porque você tem que se organizar. Tem coisa que você vai ter que colocar ali, como a gente dizia antigamente, né? Na ponta do lápis da caneta para você perceber o que você teve. E tem coisa que você está percebendo que está indo embora, você está sendo às vezes roubado e você ainda nem percebeu. A questão é, tem gente que tem essas pequenas perdas que não são tão perceptíveis, que não são tão facilmente notadas, e ele deixa para lá. Uma ovelha no meio de 100 é uma perda de 1%. O que é 1%? 1% é nada, eu ainda tenho 99%. Deixa para lá. O nosso pastor aqui da história não aceitou, não. Eu quero a minha ovelha. E ele foi em busca da ovelha até encontrar. Diga amém. Ele não aceitou perder 1% do que ele tinha. A nossa dona de casa da história aqui, ela teve uma perda maior. Ela tinha 10 moedas, perdeu uma, ela perdeu 10%. Mas ela não aceitou. Ela foi atrás, encontrou a moeda. Diga graças a Deus. E comemorou. Assim como o pastor também comemorou. Aí nós temos uma terceira história. Isso aqui que eu estou passando para vocês, irmão, essa revelação, quem dividiu comigo foi a minha esposa. Eu prego essa palavra aqui, quantos anos que eu prego essa palavra? E um dia minha esposa falou comigo, Alex, você já atentou para isso aqui? E ela que me deu essa informação. E eu falei, meu Deus, que coisa séria. O primeiro perdeu 1% e encontrou. A segunda perdeu 10% e encontrou. Olha a terceira perda, capítulo 15, verso 11. História que todo mundo aqui conhece. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Verso 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Vamos pular um pouquinho lá na frente, vamos para o versículo de número 32. Você leu o começo, vamos para o final.
15:32. Aqui é o pai falando. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Olha para mim. Na terceira história, nós temos um pai que tem quantos filhos? E ele perde um filho. A primeira perda, a do pastor, foi uma perda de 1%. A segunda perda da dona de casa foi uma perda de 10%. Esse pai perdeu 50%, ele perdeu metade do que ele tinha. Ele tinha um filho e perdeu 2. Mas ele também recuperou o filho perdido. E quando o filho voltou, ele deu uma festa. Todas as histórias aqui tiveram festa. E ele dá uma festa feliz. E o outro filho também estava se perdendo de um jeito diferente. Vou explicar isso para vocês daqui 3 semanas, hoje não. Quando ele volta do campo, do trabalho e vê a festa, chama o empregado. O que está acontecendo? Teu irmão voltou. Ele fica revoltado. Esse desocupado perdeu tudo. Volta para cá. Meu pai dá uma festa, meu pai está doido. Não aceito. Não quero saber. Estava com raiva. O que acontece? O pai chama, vai lá falar com o filho. Meu filho, entra. Não. Eu te sirvo há tantos anos. O senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos, e vem esse teu filho, nem irmão é, né? Vem esse teu filho que gastou tudo aí na bagunça, você mata um bezerro, você vai, eu não estou entendendo a tua justiça. O pai olha para ele e fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você sempre está comigo. Em outras palavras, você queria fazer festa, você podia, não fez porque não queria. Mas tudo bem, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Era justo nós nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Ele tinha perdido metade do que ele tinha e ele recobrou. Por que eu estou falando isso aqui para você, irmão? As perdas na nossa vida começam pequenas e vão ficando maiores. E um dia, se você não acordar, você perde tudo. Você está no capítulo 15, pula para o 16. Aqui na frente. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico. Vestia-se de púrpura, de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Queridos irmãos, o homem era muito rico. Ele tinha muito. É igual o povo aqui de São José dos Campos, rico, abençoado. É pecado ser rico, irmão? Não. A questão que eu sempre explico é a seguinte, olha para o pastor. O dinheiro, na sua vida, ele tem que ser uma ferramenta, ele não pode ser o objetivo. O dinheiro tem que ser uma coisa que você usa. Tem pessoas que elas vivem para o dinheiro. O dinheiro passou a ser a razão da vida dela. Está errado. O dinheiro é uma ferramenta, é uma coisa que você usa. O dinheiro tem que estar no bolso. O dinheiro não pode estar no Quem entendeu, diga amém. O ruim é que tem gente que no bolso não tem nada, mas no coração. Eu falei para os irmãos, tem gente que antes de dormir ela fica pensando no dinheiro. Não é? Ela dorme pensando, se eu tivesse 1 milhão. Eu ia morar na cidade mais rica do mundo, lá em São José dos Campos. Ao invés dela dormir pensando no Senhor, ela dorme pensando no dinheiro. O dinheiro virou o Deus dela. Quem está entendendo, diga amém. Olha que coisa séria. Gente, o dinheiro pode estar no bolso. Ele não pode estar onde? Esse homem aqui, o dinheiro passou a ser a vida dele. E um dia, irmão, ele morreu. Capítulo 16, versículo 22. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha o 23. E no Hades. A palavra Hades ali significa inferno. Nós vamos ler de novo, mas aonde está escrito Hades, nós vamos ler inferno. Amém? Amém? Lê comigo falando inferno. Vai. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gente, esse homem perdeu tudo. Ele perdeu a alma. Perdeu a vida dele, estava no inferno. Quando uma pessoa chega no inferno, a primeira coisa que ela perde é a esperança. Porque ela sabe que dali ela não vai sair nunca mais. Está amarrado em nome de Jesus. Você que está aqui nesse culto, se você for para o inferno, saiba que não tem reza que tira. Não adianta fazer missa de 7º dia, acender vela. Você foi para lá, ninguém te tira mais de lá. A sua chance é agora. Busque a Deus enquanto é tempo. Se você está aqui e você não entregou a vida a Jesus, entregue. Porque depois que você passar pela porta do inferno, você não sai mais de lá. Palavra de Deus para ajudar você, para salvar você enquanto há tempo. Amém? Mas olha que coisa. Na primeira história, nós temos um homem que perde uma ovelha. É uma perda de 1 para 100.
Na segunda, nós temos uma mulher que perde uma moeda de 10, uma perda de 1 para 10. Na terceira história, nós temos um pai que tem 2 filhos e perde 1, perde 50%. Na última história, nós temos um homem que perdeu tudo. Vai aceitando o diabo e roubando você aos pouquinhos. Daqui a pouco ele rouba tudo e daqui a pouco você perde tudo. Palavra de Deus para você, irmão. Não aceite perder nada do que Deus te deu. Porque é assim, olha para mim, é assim que o diabo faz. Irmão. É Joel capítulo 1, verso 4. Na nossa Bíblia, na edição revista e corrigida, diz assim: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. O profeta Joel está descrevendo uma praga de gafanhotos que assolou Israel. A coisa foi tão feia que a Bíblia diz que os gafanhotos comeram até a casca das árvores. Eles iam andando pelo caminho, as árvores estavam brancas, porque nem a casca, nem isso os gafanhotos deixaram. Foi uma desgraça terrível. Só que daí na Bíblia, na revista e na edição revista e atualizada, é a mesma Bíblia, a palavra de Deus é uma só, amém? Só que os tradutores às vezes usam palavras sinônimas, vamos dizer assim, para descrever o texto, algumas para ficar até mais fácil de entender. Na edição revista e atualizada diz assim, ó, o que deixou o gafanhoto cortador, o comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do migrador, o comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Em primeiro lugar, irmão, na Bíblia, gafanhoto representa demônio. Lá em Apocalipse tem um texto que sempre mexeu comigo. O apóstolo João diz que um dia vai cair uma estrela do céu. E quando essa estrela cair do céu, vai se abrir a porta do abismo. E vai sair uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E dessa fumaça sairão gafanhotos, que vão sair pela terra para trazer dor aos homens. Eu não sei se isso já aconteceu, se isso já está acontecendo, ou se isso ainda vai acontecer. Não sei. Mas a Bíblia fala, eu sei que é verdade. E eu sei que esses gafanhotos não eram o bichinho. Porque a Bíblia fala até como é que eram os gafanhotos. Lá em Apocalipse 9 fala que da aparência deles, e era uma aparência horrenda. Mas o que eu quero que os irmãos e as irmãs entendam? Gafanhoto representa demônio. Quando Joel fala ali de 4 tipos de gafanhotos, ele está falando de 4 tipos de demônios. E olha que interessante. O primeiro é um cortador. É uma lagartinha que vem e pega um pedacinho da folha, você olha um buraquinho, você nem dá bola. Tem demônio, irmão, que entra na vida da pessoa e vai pegando tão pouquinho que a pessoa não percebe o quanto ela vai perder com os anos. Quem tem um vício, irmão, tem vício que para você sustentar ele é barato. Você gasta um trocadinho ali, você paga um cigarro ali todo dia, você não percebe o quanto, você não percebe que não é só 1, 2, 3, eu não sei quanto custa um maço de cigarro, nem precisa falar para mim. Mas você não percebe que é 2, 3 reais que está indo embora, não é só aquilo que está indo embora. O que está indo embora é a sua saúde. O que está indo embora é a sua família. Um dia, quando você percebe, irmão, o cortador abriu o caminho para o migrador. O migrador é aquele que vai para longe. Quando você vê, foi embora a sua saúde para longe. Foi embora seu casamento. O migrador levou embora. Aí vem o devorador. O devorador é o espírito da miséria. Um dia você acorda, você vê que você não tem mais nada. Como? Olha para o pastor. O devorador. A Bíblia fala do devorador lá em Malaquias 3:11. Malaquias 3:10 diz assim, né, é do dízimo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar uma bênção tal que dela advenha maior abastança. Aí no verso 11 diz assim, Deus fala, e por causa de vós, dos dizimistas, eu repreenderei o devorador. O devorador é o espírito da miséria, mas tem gente que a vida dela está aberta para o devorador. Depois que o devorador levou tudo embora, irmão, ele abriu caminho para vir um outro demônio pior que ele, que é o destruidor. O que ficou do gafanhoto devorador, o comeu o gafanhoto destruidor. O destruidor é o assassino. É aquele que passou lá no Egito tirando a vida dos primogênitos. A Bíblia fala do destruidor. A pessoa não tem mais nada, não tem casamento, não tem família. O destruidor começa a falar para ela, se mata. Você não vale mais nada. Você não tem mais nada, você não tem dinheiro, você não tem esposa, você não tem filho. Tira a sua vida. E tem gente que tira. Aí ela vai acordar no mesmo lugar que o rico lá da história acordou, no inferno. Você está entendendo por que você não pode se abrir para pequenas perdas? Quem está entendendo, diga amém. Se você já foi um crente melhor do que você é hoje, irmão,
Eu quero dizer para você, sinto muito que isso está acontecendo, porque significa que você já está em algum processo, algum gafanhoto já começou a roubar você. Tem gente que orava, não ora mais, está perdendo valores. Quem está entendendo, diga amém. Tem casamentos que eram felizes, irmão. Era uma coisa linda. Hoje tem casamento que é metade do que já foi. Não é para ser metade. É para chegar no fim da vida e ser melhor do que começou. Porque quando Jesus está numa festa, o melhor vinho não é no começo, é no final. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, pastor, acabou o vinho. Ele entra, ele transforma água em vinho, ele faz o melhor, ele tem o melhor para você. Não é para eu ser um crente pior hoje do que eu fui no passado. Eu tenho que ser hoje um crente melhor do que eu já fui em qualquer momento da minha vida. E eu tenho que continuar subindo da montanha, irmão, até um dia ir para o céu. Diga glória a Deus. Mas tem gente que está piorando, está regredindo, está perdendo. Tem gente que já perdeu 1%, alguns perderam 10%. Tem gente que já perdeu metade. E tem gente que já está um pé do inferno. Está na hora de você acordar e falar, meu Deus, eu não aceito perder mais nada. Mais nada! Eu não quero perder nada para o diabo. Se eu perdi alguma coisa, eu vou atrás. Primeira coisa que eu quero falar para você. Deixa eu perguntar, quem quer encontrar o que se perdeu aí, irmão? Quem quer? Diga, eu quero. Eu vou ensinar para você o segredo. A nossa dona de casa aqui da história, ela ensina, capítulo 15, verso 8. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma? Primeira coisa, você tem que identificar a perda. Tem pessoas que estão perdendo e não percebem. Algumas não querem perceber. Tem gente que, infelizmente, minhas irmãs, meus irmãos, tem gente que, infelizmente, ela é um poço de orgulho. E o homem arrogante, irmão, de todos os defeitos que um homem possa ter, o orgulho, a arrogância, é o pior de todos. Porque o orgulhoso, o arrogante, irmão, ele não aceita que ele está errado. Você tenta falar com ele, ele não quer ouvir. Ele diz para você, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu costumo dizer que qualquer pessoa que cai num buraco, ela vai clamar por ajuda, sim ou não? Pelo amor de Deus, me tire daqui. Todos, menos o arrogante. O arrogante, você vai chegar, ele vai estar lá no poço, você vai falar, deixa eu te ajudar. Ele, eu não preciso da ajuda eu estou aqui porque eu quero. Eu sei o que eu estou fazendo. Você conhece alguém assim, irmão? Tem gente que não aceita, olha para o pastor, não aceita uma mão para ajudar. Não aceita uma correção. Você chega para a pessoa e fala, amigo, deixa eu te explicar, você está errado. Ah, meu irmão. Fala para ele que ele está errado. Não. Eu? Errado não. O mundo está errado. Eu não, eu estou certo. Segunda-feira, quem estava aqui, eu estava pregando que até Deus tem senso crítico da obra dele. Misericórdia, mas é verdade. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face das águas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, havia trevas no abismo. Aí o verso 3 diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora olha Deus julgando a obra dele. E viu Deus que a luz era boa, que era boa a luz. Irmão, Deus olhou para a criação dele e Deus julgou a própria criação. Eu fiz uma coisa boa. E aí a Bíblia diz que o Senhor separa, ele fez separação entre luz. Tem gente que não sabe separar na vida dela aquilo que é luz e aquilo que é trevas. Irmão, nem tudo que você fala é bom. E você tem que se julgar para saber se o que você está falando está edificando ou não. Se o que você está falando está curando ou está matando, está destruindo. Tem gente que abre a boca e fala o que acha que quer falar, e depois ela acha que todo mundo é obrigado a engolir, aceitar o que ela fala. Não gostou, não estou nem aí. Irmão, o que é isso? Você tem que aprender a olhar para a tua vida e falar, não, peraí, isso aqui que eu falei não foi bom. Eu estou fazendo isso aqui, não está sendo bom para mim, eu estou perdendo, eu estou tendo prejuízo. Amém, irmão? Se você está aqui, irmão, você é empresário, você tem um negócio, e o teu negócio não está indo bem, você tem que ser humilde para reconhecer que em alguma coisa você está errando. Não, pastor, o erro não sou eu. O erro são os outros que não querem vir aqui. Misericórdia, irmão. Você vai falir, vai quebrar e vai achar que a culpa é dos outros? Se julgue. Está na hora de eu mudar alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Eu faço comida, as pessoas não querem comer, vai ver que o meu tempero não está bom, deixa eu mudar o tempero. Às vezes você muda, daqui a pouco enche, você está feliz. Você só precisou se julgar e ver. Não estava bom. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Talvez você tenha um funcionário lá que está fazendo mal. Ao invés dele receber as pessoas, ele manda as pessoas embora. Você tem que mudar aquele funcionário. Ah, pastor, mas é meu amigo, eu gosto dele.
Aí é seu amigo, você vai deixar ele te destruir? Não, desculpa, eu gosto de você. Para ser amigo de tomar café junto, nós é bom, mas para ser amigo de trabalhar junto não dá. Ou sai você ou saio eu. Irmão, existem mudanças que são necessárias. Diga graças a Deus. Mas tem gente que não aceita, não reconhece. E pior de tudo, na vida com Deus, tem gente que está se afastando de Deus e não percebe. Pergunta para ela, você é crente? Sou crente. Mas pergunta quando foi o último culto que a pessoa assistiu. A última pregação, a última vez, irmão, que a pessoa orou. Não é apenas, irmão, não é apenas ter nome de que vive. Tem gente que tem nome que é casado, mas não é mais casado. Mora na mesma casa, mas dorme num quarto, outro no outro, um na cama, outro no sofá. Isso não é casamento. Eu disse para os obreiros, para que um casal possa gerar uma vida, os irmãos entendem o que eu estou falando. Para que eles possam trazer um bebezinho, um filho ao mundo, para que eles possam gerar uma vida, eles precisam ter intimidade. Não é só morar na mesma casa. Podem morar na mesma casa, mas para trazer um filho ao mundo, os dois precisam ficar sozinhos e ter intimidade. Eu estou falando isso aqui sem malícia nenhuma. Os irmãos entendem que o que eu estou falando aqui é a vida. Diga amém. Traz isso para a sua vida com Deus, irmão. Se você não ficar sozinho com Deus e não tiver intimidade com Deus, você não vai gerar vida. Se eu, falando de mim, pastor, se eu não ficar sozinho com Deus, fechar a porta do meu quarto e orar, não é orar aqui quando vocês estão me vendo. Se eu não ficar... Porque intimidade é uma coisa que você faz no oculto, no escondido. Amém, irmão? Ninguém, me perdoa, eu sei que é um pouco grosseiro o que eu vou falar. Nenhum casal vai ter intimidade e chama alguém para assistir. É loucura isso. Quando um casal vai ter intimidade, eles fecham a porta do quarto e ficam sozinhos. Jesus disse, quando você orar, fecha a porta do quarto e ora ao Pai que te vê em secreto. Ou seja, só Ele vê. Quem está entendendo, diga amém. Ali é gerada uma vida. Se eu não ficar sozinho com Deus, eu vou subir aqui no altar e eu não tenho vida para passar para vocês. Eu vou falar aqui, irmão, não vai acontecer nada. Eu vou pregar, ninguém vai se arrepender, ninguém vai ser curado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes ainda vou ficar um nojento aqui que vou usar o altar para ficar mandando recado para os outros. Sabia que existe isso, irmão? Eu chego aqui, irmão, olha para o pastor. Eu não tenho nada de Deus para falar, mas eu tenho muito de mim para falar. Que coisa horrorosa. Aí eu olho para o Pedro e eu estou aqui, irmão, eu não estou bem. Eu subo aqui no altar, ele está aí. Ele vai ver. Eu chego aqui, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou trazer uma palavra aqui para vocês, porque tem pessoas que estão precisando ouvir umas verdades, meus irmãos. A partir daí, tudo que eu falar não é de Deus, nada. Isso é palavra de Deus, irmão? Eu usar o púlpito para descarregar. O que eu quero que os irmãos e as irmãs entendam? Se eu não tiver vida com Deus, eu chego aqui e eu não transmito vida para vocês. Eu venho aqui, eu falo de mim, eu mando recado e não vai acontecer nada. Vocês não vão ser abençoados, muito menos eu. Diga glória a Deus. Eu tenho que admitir, reconhecer se eu não estou tendo vida, se eu perdi. Se você não ora mais, se você não lê, você tem mais prazer em ficar na frente da televisão assistindo, sei lá o que você assiste. Não estou dizendo que é pecado assistir televisão. Mas se aquilo lá te dá mais prazer do que a palavra de Deus, significa que você perdeu um valor. E está na hora de você reconhecer, eu perdi, eu preciso encontrar. Diga glória a Deus. Em primeiro lugar, reconheça que você perdeu alguma coisa. Agora, você quer descobrir como encontrar? Capítulo 15, verso 8. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, primeira coisa, não acende a candeia. Queridos irmãos, queridas irmãs, para você encontrar o que está perdido, você precisa, em primeiro lugar, acender a candeia. Precisa acender a luz. Você não vai encontrar nada no escuro, irmão. Jesus, ele falou lá em João 11, o Senhor Jesus fala assim, João 11, 9, ele diz, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê o quê? Então Jesus está dizendo que o dia são aquelas 12 horas em que há luz. Amém? Eu tinha
Eu tinha uma briguinha, nunca xinguei ninguém nunca me xingou por isso não, mas eu já me desentendi com alguém já. Quando eu fazia rádio, de madrugada, eu entrava meia-noite. Aí eu estava lá cumprimentando o pessoal, boa noite, e o pessoal, bom dia. Eu falava, olha aí na janela, tá escuro ou tá claro? Tá escuro, então é noite. O pessoal ficava bravo, não, depois da meia-noite tem que dar bom dia. Eu falava assim, Jesus disse que as trevas são noite e a luz é dia. Então, para mim, bom dia é quando está claro. Mas se você não concorda comigo, eu te perdoo. Tá? Jesus mandou, você está errado, eu estou certo, estou brincando. Tá? Foi só para você entender. Jesus disse assim, não há 12 horas no dia. Aí ele fala, vamos lá, capítulo 11, versículo de número 9. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Versículo de número 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Irmão, tem pessoas que estão tropeçando na vida. Por quê? Porque estão no escuro. Você não está vendo direito. Primeira coisa, você quer encontrar o que se perdeu? Você precisa acender a luz. Você precisa ter luz para encontrar. Diga amém. Isso é tão importante, irmão, ter luz, que Jesus diz que nós somos luz. Em Mateus 5,14, Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Ele não disse, olha para mim, ele não disse que ele é, e ele é a luz, com certeza. Mas ele disse que nós somos, vós sois. Olha para o irmão e fala, você. Diga eu. Nós somos. O que nós somos? A luz do mundo. Ele vai dizer para nós assim, continua, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Deus está dizendo, irmão, que além de você ser luz, Ele quer que a sua luz apareça. Não é para você brilhar debaixo da cama, debaixo do balde. A lâmpada se acende e se põe no velador. Hoje as nossas casas não tem mais velador porque todo mundo tem luz elétrica em casa, energia elétrica. Mas no tempo da Bíblia, as casas elas tinham um velador. Era um lugar onde você pendurava a lâmpada, de modo que iluminava. Ou seja, você não acende uma luz para ficar embaixo, é para ficar em cima. No versículo 15, Jesus diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas, 16, e glorifique o vosso Pai que está no céu. Você tem que brilhar mesmo, irmão. A luz de Deus tem que aparecer em você. Para quê? Para que os homens que estão perdidos nas trevas olhem para mim, olhem para você e saibam para onde eles têm que ir. A Bíblia fala lá no comecinho do Evangelho de Mateus que alguns homens estavam muito longe, eles estavam lá no Oriente, só que eles olharam para o céu e viram uma luz. E aquela luz mostrava onde Jesus estava. Diga glória a Deus. E a Bíblia fala que eles saíram de longe. A tradição aí diz que eram os reis magos. A Bíblia não diz que eram reis. A Bíblia diz que eram uns, também não fala que eram 3. A Bíblia fala que eram uns magos. E eles chegam em Jerusalém, e estavam em Jerusalém, olha para o pastor, todo mundo distraído. Aqueles homens chegam e falam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E um olha para o outro, que história é essa? Nasceu um rei? Olha para o pastor, em Jerusalém estava todo mundo debaixo da luz e não estava olhando. Tem gente que está aqui tão pertinho da luz e não percebe o que Deus está fazendo. Mas tem gente que está longe, irmão, mas ela vai ver a luz de Deus brilhar e vai vir para conhecer Jesus. Para encontrar o Cristo, diga amém. A palavra de Deus que eu quero te dar é isso. Nós temos que ser luz, diga amém. Se nós andarmos, vivemos nas trevas, irmãozinho, irmãzinha, nós vamos cair, vamos tropeçar. Em primeiro lugar, seja luz. Acende essa luz de Deus, essa candeia que está em você. Enquanto você for trevas, viver nas trevas, você não vai encontrar nada. Agora, olha que forte que a Bíblia nos ensina aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. Essa história aqui, irmão, quando eu era menino na igreja, eu gostava de ler. Porque essa história é aquela de quando o menino Samuel, você sabe que quando a Ana teve Samuel, ela prometeu para Deus que daria a ele. E Samuel, quando ele foi desmamado, ela levou ele no tabernáculo e deixou ele lá. Ele cresceu na casa de Deus servindo a Deus. E ele, menino, garoto ainda, um dia ele estava dormindo, ele ouviu uma voz chamando, Samuel! E ele achou que era a voz do sacerdote, do Eli. Ele correu lá, pois não, meu senhor, o sacerdote, chamei não, menino, vai dormir. Ele vai, deita na cama, Deus chama, Samuel! Ele vai lá de novo, pois não, o senhor me chamou. Chamei não, menino, vai dormir, meu Deus do céu. Ele deita, Deus chama de novo, pela terceira vez. Ele vai falar, perdão, o senhor me chamou? O sacerdote entendeu. Deus está querendo falar com esse menino.
Ele disse assim, meu filho, volta para deitar. Quando aquela voz te chamar, você responde assim, fala, Senhor, teu servo ouve. O menino Samuel deita na cama e Deus chama ele, Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala, teu servo ouve. Deus diz, Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel que quem ouvir, os ouvidos vão até tinir. É uma mensagem poderosa, mas não é para hoje. Agora, antes disso acontecer, o que houve? Capítulo 3, versículo 1, ó. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Verso 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer e não podia ver. E estando também Samuel já deitado no templo do Senhor, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. 4. O Senhor chamou a Samuel e ele disse, eis-me aqui. Gente, que exemplo poderoso para nós. Israel, amados irmãos, estava vivendo uma das suas piores crises espirituais. O líder espiritual de Israel era Eli, o homem que falou com Samuel, vai lá e fala, eis-me aqui, que o teu servo ouve. Só que ele, pessoal, era um líder fraco e estava perdendo a visão. Ele tinha 2 filhos, Rófine e Finéias, filhos dele. Os 2 filhos dele, irmão, estavam cometendo pecados terríveis. Eles eram sacerdotes, eles roubavam a oferta que o povo levava. Tinha uma parte que era do sacerdote, mas eles pegavam a melhor parte para eles. E chegou um tempo em que a Bíblia diz que eles se prostituíam dentro da casa de Deus. Porque viam mulheres, até ali, o lugar do tabernáculo de Deus, onde estava a arca da aliança. A Bíblia diz que iam mulheres encontrar com eles e eles se deitavam com elas ali. Então, imagina a decadência espiritual. Os líderes espirituais do povo vivendo no pecado. Você acha que tinha como Deus falar com eles? Você acha que tinha como Deus falar através deles? Não tinha. Então a Bíblia vai falar para nós no versículo 1 que Samuel era menino, criança ainda. E a Bíblia diz assim, e a palavra do Senhor era de muita valia. Isso aqui é uma forma de dizer que a palavra de Deus era rara. Quando uma coisa vale muito é porque ela está em falta. Amém? Tem traduções da Bíblia que falam a palavra de Deus era rara. Deus não estava usando ninguém para falar. A Bíblia diz, não havia visão manifesta, não tinha um profeta que tivesse a visão de Deus. Imagina, irmão, Deus não estava falando com ninguém, nem através de ninguém, por causa daquele pecado, aquela coisa feia. Amém? Aí a Bíblia diz, lá no versículo que a gente leu, no 3, que Samuel já estava deitado, ele era um menino. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, meu Deus, que coisa forte. A lâmpada ia apagar, ia ficar tudo escuro. Não, Deus não falava mais, ninguém tinha visão de Deus e a lâmpada ia se apagar. Antes que isso acontecesse, versículo 4, o Senhor vai e diz, Samuel, ainda tinha alguém com o coração puro ali. Ainda tinha alguém que podia ouvir a voz de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E era o menino Samuel, por isso que você tem que ser igual criança, para você poder ouvir a voz de Deus. Mas olha que coisa bonita. Palavra de Deus para nós. Em primeiro lugar, irmão, tem gente que está precisando acender a luz está apagada. Por quê? Porque a lâmpada está se apagando. Você sabe que no templo de Deus havia um candeeiro, um candelabro. Ele tem até um nome, é a menorá. Era um candelabro de 7 pontas. E ele ficava dentro do tabernáculo. Depois, quando construiu-se o templo, tinha um lá dentro do templo do Senhor. Irmão, é uma cena muito bonita. Se eu tivesse tempo e como te descrever agora, o sacerdote, quando ele entrava no templo, como é que era o templo? Quando ele entrava, tinha o átrio. Ele não entrava lá dentro do templo, tinha o átrio. Do lado de fora do átrio tinha um altar bem grande, que era o altar do sacrifício. Ele passava pelo altar do sacrifício, tinha uma pia, que era a pia da purificação. O sacerdote fazia o sacrifício dele, então ele estava ali manchado de sangue. Ele ia até a pia e se lavava, porque ele não podia entrar no lugar santo sujo. A pia era de cobre, então ela tinha reflexo. Ele olhava, ele via se ele estava sujo, ele se limpava. Quando ele se limpava, ele entrava no primeiro santuário, que era o lugar santo. Ali dentro tinha 3 coisas.
Ele olhava na frente dele, estava o altar do incenso. De um lado estava a mesa onde ficavam os pães do propósito e do outro lado a menorá, o candelabro. E na frente do altar do incenso, aí tinha um véu bem grande que era o que separava o primeiro do segundo santuário. O segundo santuário era o lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança e lá ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote uma vez no ano, mas isso eu falo para você outro dia. Essa menorá, o candeeiro, os sacerdotes eles tinham a obrigação de nunca deixar faltar azeite. De manhã e de noite eles tinham que ir colocar azeite, porque ali dentro nunca podia faltar luz. Até coloquei Êxodo 27, só para você ver isso aqui. Ó. Êxodo 27 e 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam um azeite puro de oliveira batido para o candeeiro para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas gerações aos filhos de Israel. O que isso significa? Que nunca poderia faltar o azeite. Era um mandamento perpétuo. Se faltasse o azeite, ia apagar a chama e o templo de Deus ia estar escuro. Irmão, hoje o templo de Deus sou eu, é você. É em mim e em você que Deus habita. Diga glória a Deus. Se faltar azeite, você vai ficar em trevas. Está na hora de você adquirir azeite para que a sua luz se acenda. Eu não vou falar muito disso, porque eu falei há semanas atrás, eu preguei muito tempo sobre a parábola das 10 virgens, que elas tinham a lâmpada e não tinham azeite. Então eu acho que essa palavra ainda está no seu coração. Amém ou não? Agora tem o outro lado, só para a gente terminar. O que eu quero que os irmãos e as irmãs entendam? A lâmpada de Deus ia se apagar. Antes que ela se apagasse, Deus falou. O que é que mantém a luz acesa? Diga, a palavra de Deus. Por que o povo estava em trevas? Porque a palavra de Deus era rara. Porque não haviam homens falando a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105, vocês conhecem. Ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. O Salmo 119, versículo 130, ele diz assim, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Irmão, irmã, se eu venho aqui e faço o que eu estou fazendo hoje, eu exponho a palavra de Deus, ela vai trazer luz para você. Se nesse altar, irmãozinho, irmãzinha, não tiver palavra, se não tiver ensinamento da palavra de Deus, vocês não vão ter luz, vocês vão estar em trevas. E é uma coisa terrível que tem acontecido nos nossos dias, que tem faltado a palavra de Deus nos altares. Eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando no geral, irmão, é terrível. Está se cumprindo hoje aquilo que Paulo escreveu para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, o nosso irmão Paulo ele escreve para Timóteo e ele diz assim, ó, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Olha o que ele pede para Timóteo. Pregues a palavra, inste é insistir, insista. A tempo e fora de tempo, redargue-a, repreenda, exorte com toda longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Com paciência. Timóteo, prega e continua pregando e não desista. Prega quando você achar que é tempo e quando achar que não é tempo, pregue também. Por quê, pastor? Aí ele fala, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão é coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aí a Bíblia ainda vai dizer que eles vão desviar da verdade para dar ouvido às fábulas. O que é fábula? É historinha. Irmão, tem gente que hoje ela sobe no altar não para pregar a palavra, mas para contar historinha. Paulo está dizendo, as pessoas vão chegar um tempo em que elas não vão suportar ouvir a verdade, a sã doutrina. Então elas vão começar a correr atrás de pessoas, mestres, doutores, como ele fala ali, conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que isso significa? Que as pessoas vão correr atrás de pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir. Irmão, essa palavra aqui ela é a verdade. E olha para o pastor,
Ela é a verdade quando ela fala o que você quer ouvir, e ela é a verdade quando ela fala o que você não quer ouvir também. Em João 17,14, Jesus diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo como eu do mundo não sou. Irmão, Jesus está dizendo que o mundo odeia a palavra de Deus. Tem coisas, irmãos, que quando a gente sobe no púlpito hoje, a gente prega, desperta ódio, sabia? A verdade de Deus, ela dói tanto no pecador, naquele que não quer se arrepender, que ele chega até ódio. Eles têm ódio da palavra e eles demonstram o ódio que eles têm da palavra em nós. Quando eu subo aqui no altar e eu falo que certas coisas são pecaminosas, tem gente que fica com ódio. Tem vídeo meu na internet que eu coloco lá, irmão, se você vê os comentários, irmão, tem gente que fala mal. Por quê? Porque as pessoas não suportam mais ouvir a verdade. Elas querem mestres que falem aquilo que elas querem ouvir. E posso falar para você? Tem. Se você quiser tomar uns negocinhos aí, irmão, tomar uns vinhos, uma cerveja, você vai encontrar um monte de pastor aí que fala que pode. Não é doido, não, tem um monte, irmão. Um monte. Aqui, você sempre vai me ouvir falar que o vinho é escarnecedor, que a bebida forte é alvoroçadora. E não adianta me falar, não, mas é só um pouquinho. Jesus disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Você não precisa matar 100 pessoas para ser um assassino, não. Se você matou uma pessoa, você já é. E Jesus disse que se você no coração odiar, você já é assassino. Então, eu nunca vou dizer para você que bebida é coisa boa. Quem gosta de bebida é o demônio, quando manifesta lá no terreiro. Ele manifesta pedindo bebida. Quem gosta de bebida, gosta daquilo que o diabo gosta. Ah, pastor, mas o senhor está me ofendendo. Não estou chateado de te ofender. A questão é a seguinte, você tem que... não estou falando para você ir embora. Eu estou falando que isso é errado. Fica aqui que Jesus vai te libertar. O problema não é a pessoa que sabe que é errado e está, Jesus, tira isso de mim. O problema é a pessoa que gosta e fala, não tem problema nenhum. Aí ela pode se incomodar, olha para mim, ela vai sair daqui, ela vai encontrar um monte, irmão. O marido quer largar a mulher, arrumar outra, tem um monte de gente aí dizendo que não tem. Não, o importante é ser feliz. Não existe felicidade fora da palavra. Felicidade é fruto do Espírito. Você vai procurar alegria no pecado, você não vai encontrar. Ah, pastor, eu acho que o problema é o meu marido, o problema é a minha esposa. O problema nunca foi o marido, nunca foi a esposa. Irmão, a minha esposa não consegue me fazer feliz. Nem eu consigo fazer ela feliz. O homem para te fazer feliz chama-se Jesus de Nazaré. Se Jesus não estiver na tua vida, não tem homem no mundo que te faça feliz, não tem mulher no mundo que te faça feliz. Você pode ter a mais linda, a mais bonita, você vai viver com ela pensando em todas as outras. Quando você tiver Jesus, a tua esposa vai ser a mulher. Eu não preciso de nenhum. Ela me realiza do jeito que ela é. Sabe por quê? Porque a minha felicidade não está nela, está em Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, enquanto não encontrar Cristo, vai ficar atrás de gente aí. Não, o importante é ser feliz. Não deu certo com essa, procura outra. E tem, irmão. Amém? E o negócio está pior. Não está feliz com homem, quer casar com mulher, mulher com mulher, homem com homem, casa. E olha para o pastor, isso é falado hoje em altares por aí. Por quê? Porque as pessoas desviam, não suportam, tem coceira no ouvido, não querem ouvir a verdade, querem procurar pessoas que falem aquilo que elas querem. Não, você não gosta de dar dízimo? Dízimo é da lei, é do Antigo Testamento. Irmão, na internet está cheio de falso profeta falando isso. E o pior de tudo é que tem gente na igreja que ouve. E aí ela já não quer saber mesmo, ela já ama o dinheiro. Ah, não, é verdade, esses pastores que pedem dízimo estão tudo falso profeta. Foi ouvir o mentiroso, foi ouvir aquele que fala segundo a concupiscência. Irmão, irmã, palavra de Deus para você. Você quer ter luz? Ouça a palavra. Amém, irmão? Nós temos que voltar para a palavra. Jesus disse, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo como eu do mundo não sou. Versículo 15. Ele orando, ele está orando. O Senhor Jesus está orando pelos apóstolos, orando por mim e por você. Ele ora e fala, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Versículo 16, não são do mundo como eu do mundo não sou. Aí no 17 ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O diabo hoje ele grita por aí dizendo, a verdade é relativa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. A verdade é única e absoluta, é a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, que está escrito aqui, é a verdade. E a minha opinião, a sua, não interessa. Interessa o que Deus fala. Fica de lado, de fora, a minha palavra, a minha vontade. E prevalece aquilo que Deus falou. Diga amém. Rejeite a sua vontade, o seu achismo, o seu pensamento, a sua tradição. E fique com a palavra de Deus. Porque aí você vai ter luz. Aí você vai encontrar o que você perdeu. Você vai encontrar o casamento que está destruído, vai restaurar. Vai encontrar a saúde que se perdeu. Quem está entendendo, diga amém.
aleluia, você vai encontrar comunhão com Deus que você perdeu.